Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, e repeteco meia-noite pela nossa querida TV Max, analisando, discutindo, debatendo, informando com você ao nosso lado, que é muito importante, seguindo para o 6º ano do Max Sport, aqui na nossa querida televisão Max do Rio de Janeiro. Sempre oferecimento de Rent TV, comprar para aqui aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. É a resenha raiz da televisão brasileira. De imediato, meu querido Rogério Guimarães está animadíssimo ele está serelepe, hoje ele está impossível. Vamos lá então, Rogério, bota meus mosqueteiros e a minha rainha na tela. Olha só que alegria, Mário Silva vai jogar amanhã pelo Brasil, Jorge Ramos, o ponto de equilíbrio do programa, e voltando para nossa alegria, nossa rainha, embelezando o programa, a jornalista Luciana Campos. Já que eu falei em mulheres, em damas, em senhoras, ela abre o programa. O primeiro boa noite é dela. Boa noite, Luciana Campos. Fala, Luluzinha. Boa noite, Mazela. Boa noite ao Mário, ao Jorge e quem nos acompanha. É um prazer estar aqui com vocês. Tem muita coisa para falar, para debater. Daqui a pouquinho tem seleção brasileira buscando a classificação. E tem o Brasileirão, o Flamengo na ponta de cima e o Fluminense na ponta de baixo com um novo técnico. Obrigado por você começar a lembrar disso aqui. Muito obrigado, fiquei muito feliz. 27-6, tá bom, tudo certo, acontece nas melhores famílias. Jorge, como você é o ponto de equilíbrio para que eu possa me reequilibrar depois desta provocação inicial de Luciana Campos, o seu boa noite, irmão. Boa noite a você, Ricardo Mazella, Mário, Luciana, e uma boa noite especial a você que nos acompanha. Tem tanta coisa para falar que é até difícil dar um destaque, mas o meu destaque vai para essa relação entre o Flamengo e o Gabigol, que é uma relação de muito amor dos torcedores por tudo que ele fez pelo Flamengo, e ao mesmo tempo em que ele não renova o seu contrato com 50% de aumento. Olha, é um valor que é difícil de calcular, mas ele não aceita com seu representante, e agora o Flamengo, que fez tudo para que isso fosse renovado, ali 40% fica no coração, 60% fica nas questões jurídicas e de contrato, mas para onde irá o Gabigol? E a responsabilidade sobre isso, porque ele sai de uma equipe onde ele é ídolo para buscar um novo futuro que é muito incerto, né? Então, é uma decisão difícil e que eu não queria imaginar como se fosse torcedor do Flamengo essa situação. Mas, de qualquer maneira, fica esse registro. E o que pensar sobre isso, Mazella? Vamos discutir daqui a pouquinho. Ele está abrindo mão de um salário em torno de 2 milhões e 300. Não faz mal a ninguém. Isso só quem tem no Brasil mais de 2.300 por mês é ele. Mário Silva, que vai jogar amanhã pela seleção brasileira. Fala, Mário, meu querido amigo. Isso. O meu boa noite, Mazella, boa noite, Luciana, Jorge Ramos, um abraço para aqueles que estão ligados na gente. Meu boa noite vai para a seleção brasileira, a lembrança daquela que conquistou, sábado passado completou 66 anos da conquista do Mundial de Futebol. É a primeira vez que o Brasil foi campeão na Suécia, final 5-2 contra os donos da casa, com Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Zito, Orlando e Nilton Santos, Garrincha, Didi, Vavá e Pelé e Zagallo. Deixa eu dar sequência ao programa, nessa resenha raiz da televisão brasileira. Tenho certeza com essas histórias deliciosas do Mário Silva, a participação de todos nós, mas o mundo gira a lusitana roda, como diria o anúncio antigo, não é isso? E games é um esporte do momento, agora tudo é games, e quem sabe tudo de games é o Paulo Bizarro. Alô, galera do E-Games! E-Games chegou com dica de games na área, fresquinha. Saiu hoje, 2 de julho, o The First Descendant, jogo em terceira pessoa, free to play, com monetização dentro do jogo. Para PS4, PS5, Xbox One e séries, esse game já surpreendeu muito com os gráficos,
no seu trailer revelação e você curte com a gente agora na sua tela. Curte aí! The First Descent tem versão também para o PC, tinha esquecido de falar. E agora vamos para o CBLOL, que tá ficando muito sério. Tem novo líder na área, Pen Game, depois de vencer a Loud, seu arquirrival, tá na primeira colocação com 9 vitórias e apenas 2 derrotas, seguido da Vivo Kids, também com 9 vitórias e 2 derrotas, com uma grande participação nessa fase. Loud em terceiro, com 7 vitórias e 4 derrotas, tentando reeditar sua série vitoriosa e ser campeã mais uma vez, com Fluxo em quarto. A Liberty desencantou e agora tem 2 vitórias diretas e ultrapassou a Loz, que continua com apenas 1 vitória na última colocação. Semana que vem tem muito mais de CBLOL e a gente conta tudo para você aqui na Games. O mundo da competição não para. Vem aí o Worlds da Arábia Saudita de Free Fire, de 10 a 14 de julho, e nossos 4 representantes já estão distribuídos em seus grupos com seus adversários. A Netshoes Miners e a Fluxo estão no grupo A. A Loud está no grupo B e o grupo C tem a nossa Team Solid. Vai dar bom, hein? Teremos um novo campeão brasileiro, tô sentindo o cheirinho. E a gente vai ficando por aqui, deixando para vocês um grande beijo, desejo de uma ótima semana a todos. Tchau! Valeu, Paulinho, aquele abraço para você, um beijo para Ilana, marido da dona Ilana, o Paulo Bizarro. Agora tá chegando o marido da Fernandinha. Poderia ser o Mr. Olímpia do Rio, não quis concorrer, vai explicar por quê, Raul, mas também vai falar sobre o Mr. Olímpia e tem brasileiro no pedaço, Raul Marques e o fisiculturismo. E aí, meus bodybuilders, chegamos e vamos falar de Felipe Franco agora, e pode jogar o vídeo dele aqui do lado, editor. Essa que foi uma atualização que ele fez no último final de semana. Ele que está em Portugal vai disputar o Portugal Pro em busca da vaga para o Mr. Olímpia. E Franco que é uma das pessoas que nós temos que agradecer, ele como Léo Stronda, por exemplo, para ter colocado o fisiculturismo no nível que está hoje aqui no Brasil. Ele que voltou a competir em 2022 em busca da vaga para o Mr. Olímpia. Ele já disputou, tá, galera, o Mr. Olímpia. E conseguiu, foi campeão, conseguiu a classificação, se eu não me engano, no Muscle Contest Brasília, posso estar enganado, mas ele teve problemas com o visto. Não sei se vocês lembram, nós falamos disso aqui no programa. Ano passado ele não conseguiu conciliar a vida de deputado estadual por São Paulo com a de fisiculturista, tentou 2 ou 3 vezes e não conseguiu, bateu na trave numa, outra ele foi mal, enfim. Agora, como vocês estão vendo, Franco tá mais seco e com mais volume. Talvez seja a melhor versão de Felipe Franco. Vamos ver. E continuando falando de Mr. Olímpia, nós tivemos o Sur Cup Pro na Argentina nesse último final de semana. E Gabriel Gonçalves Pereira, guarde esse nome, 22 anos, foi campeão, era classificatório para o Mr. Olímpia e estará representando o Brasil. É mais um brasileiro representando o Brasil na Copa do Mundo do Fisiculturismo. O menino tá bem demais e, como eu tenho falado, a nova geração vai atropelar os gringos, nova geração brasileira. E nós estamos aqui desde 2022. Vocês já repararam quantos atletas a cada ano o Brasil tem colocado no Mr. Olímpia? 22 nós tivemos junto, 23, botamos mais atletas, agora 24, vamos bater recordes de atletas brasileiros no fisiculturismo, no Mr. Olímpia, maior evento de fisiculturismo do mundo. Isso mostra o que eu já falei para vocês, o Brasil vai dominar o fisiculturismo, vamos dominar os gringos, e pode anotar aí isso, pode me cobrar, que se não acontecer, pode ter certeza que o Mazelão vai pagar, tá? O Brasil, em 2, 3 anos,
vai ser um país do fisiculturismo. Vamos dominar o mundo no fisiculturismo, assim como a gente já dominou no futebol. Já dominamos. Não dominamos mais, né? Infelizmente. E como eu prometi pra vocês que final de semana agora seria o veredito final se eu iria ou não disputar o Mister Rio, e eu decidi, minha vontade, decisão minha, contrariando a vontade do meu treinador, dos familiares, eu não vou disputar o Mister Rio. Eu penso o seguinte, galera, nós tivemos estadual, fomos muito bem, fui campeão na categoria Up Shape, fiquei em terceiro na Men's Physique, que é a minha categoria, e eu não vou chegar no mesmo nível que eu estava no estadual. Então, se for para não chegar no mesmo nível, apesar do corpo ter reagido bem, mas se não for para superar o último físico, é melhor não subir. Mas temos um projetinho novo aí. Projetinho, inclusive, internacional. Mas semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto, deixar vocês curiosos para não esquecerem do nosso encontro semana que vem aqui no canal pioneiro do esporte que mais cresce no Brasil. Nosso encontro no mesmo dia, toda terça-feira às 8 da noite. Não percam, fiquem curiosos até semana que vem. Aquele abraço e aguardo vocês. Valeu, Raulzito. Aquele abraço para você. Vamos ver se o nosso tricolor reage ao Comando Menezes, hein? Vamos ver. Quinta-feira é o Internacional. Vamos estar lá narrando pelo canal do Ricardo Mazella, narrador. Espero você lá também. Depois do nosso querido Raul Marques, Rogério Vilela, leve como a pluma, mando como poucos e sempre com matérias especialíssimas, destacando o futebol de salão. Não era o futsal não, o futebol de salão, onde o Brasil dominava o mundo nesse esporte, depois a FIFA entrou, virou futsal, e com duas feras, dois grandes nomes do passado que hoje ajudam na associação atletas e ex-atletas, né? O nome você vai dizer, vou falar aqui Evandrinho, Dida? Não vou falar não. Boa noite, Rogério Vilela. Fala, Marcela, beleza? Mais duas feras aqui, ó, que não tiveram mídia digital quando jogavam, né? O grande Dida e o nosso Evandrinho. Duas feras que eu vi jogar. Primeiro, esse aqui, o Evandro, foi um ídolo que eu tive quando eu era juvenil. Ele já jogava no infanto juvenil e era um astro do infanto juvenil também. E chegou ao jogador adulto. E o Dida, que era um dos jogadores assim que eu admirava muito, que era um dos mais habilidosos que tinha. Eu tinha três jogadores que eu tinha uma admiração muito grande, que era o Perô, o Mauro Bandite, que nós já entrevistamos, e o Dida, que tinha um estilo muito parecido. Em relação a você, Evandro, além de você ter sido um grande jogador, hoje você tem uma importância muito grande para o futsal, para a nossa associação, para os nossos atletas, que você é um cara que dá uma assessoria incrível na área da ortopedia para todos nós, e é muito importante. Conta um pouco dessa tua trajetória no futebol, até a tua chegada aí como médico, hoje um grande especialista na área da ortopedia. Bom dia, Rogério, bom dia, meu compadre Dida. Bom, vamos lá, eu comecei um pouquinho menor na Associação Atlética Banco do Brasil, né, que era na Bebê Lagoa. Fiquei lá até os 16 anos e até pela proximidade. O infanto acabou, a Bebê parou de disputar e de lá eu migrei direto no Clube de Regata do Flamengo. Comecei também no Astoria, né? Tô com a camisa do Astoria aqui em 1971 nesse esporte. E daí eu vim para esse clube, Grajaú Country, né? Onde eu fiquei aqui até a categoria adulta, quando a gente se sagrou aqui vice-campeão. E daí eu fui para o Flamengo, tive a oportunidade de jogar com o Evandro, com muitos outros craques, entendeu? Do nosso futebol de salão, né? Porque eu falo que hoje que se joga é outro esporte, né? E sem demérito. Não, só com certeza, sem demérito nenhum, entendeu? Até acho que o jogo é até mais atrativo, muito dinâmico, atrativo. A televisão. Mas porque eu vejo muitas deficiências em algumas coisas que eu gosto, que como ele falou aqui, da habilidade, daquela do risco. Houve muita formação de jogadores. Mas o que nos une sempre foi o futsal, o futebol de salão, né? As amizades, são os amigos que eu tenho hoje são os amigos do futebol de salão. A minha formação eu devo ao futebol de salão, que nós tínhamos na época campeonatos estudantis, campeonatos universitários, entendeu? Muitos de nós, eu consegui minha formação através dos campeonatos universitários, tinha o judo, e tudo isso o futebol de salão proporcionou para a gente. E hoje a gente busca, com a associação, tentar ajudar aquelas pessoas que ficaram menos favorecidas, que não tiveram oportunidade ou não souberam aproveitar essa oportunidade quando tiveram.
E eu peço a todos, ex-jogadores de futsal, De qualquer geração. de qualquer tipo, todas, o nome da associação é Associação de Ex-Jogadores de Futebol de Salão de todos os tempos. Então, ela é aberta a todos os ex-jogadores. E, inclusive, nós estamos tendo muito apoio. O presidente do Sindicato de Jogadores Profissionais, Alfredo Sampaio. Existe, sim, em nossos eventos, a participação de ex-jogadores de futebol de campo. Então, assim, o objetivo, além da farra, desse congraçamento, né, é prestação de serviço. E, assim, a gente está caminhando, a gente está prestes a tentar montar uma sede. E, se Deus quiser, nós vamos ainda... Tem muita coisa ainda boa para vir pela frente. A história do futebol não para. Cada dia uma novidade, cada semana você conhece um pouco mais dos nossos ídolos, da nossa história, com Sérgio Frias. Fala, Serjão! Boa noite, Ricardo Mazella, boa noite, bancada, boa noite a todos os telespectadores do canal TV Max. Isso é história. Ponto. 1995, há 29 anos, o Maracanã vivia um dos grandes momentos de sua história. Era a decisão do Campeonato Carioca daquela temporada. O Flamengo, no ano do seu centenário, jogava na final contra o Fluminense, precisando apenas do empate. A equipe tricolor, só a vitória interessava, era vencer ou vencer. O Flamengo tinha Roger no gol, na lateral direita Marcos Adriano, na linha de zaga Gelson Baresi e Jorge Luiz e na lateral esquerda Branco, ex-atleta tricolor. O meio-campo rubro-negro era constituído por Charles Guerreiro, Fabinho, Marquinhos e William, ex-Vasco, que havia sido tricampeão carioca pelo Clube da Colina no ano anterior. Na frente, Romário e Sávio, ou Sávio e Romário, se preferirem. O Fluminense, do arqueiro Wellerson, tinha Ronald na lateral direita, Lima, Sorley e Lira, ainda na linha defensiva. No meio de campo, Márcio Costa, Djair, Ailton e Rogerinho. Na frente, Renato Gaúcho e Leonardo. A equipe tricolor era comandada pelo treinador Joel Santana e a rubro-negra pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. O Fluminense jogou muito bem na primeira etapa e criou sua primeira grande chance de gol num cruzamento de Ronald da direita, cabeçada de Rogerinho, e no chão o Roger desviou a bola, que depois foi posta para escanteio. Mas o gol do Fluminense, que já era merecido, veio. Uma bola tocada por Leonardo, dele para Rogerinho na ponta esquerda, Rogerinho cruzou e Renato, meio caído, bateu no canto esquerdo do goleiro Roger. Branco, próximo à linha fatal, ainda tentou tirar a bola, mas ela morreu no fundo da rede. 1-0 Fluminense. O tricolor, entretanto, permanecia no ataque. E num chute de Márcio Costa, defendido por Roger, mas apenas parcialmente, Renato Gaúcho brigou com Jorge Luiz no lance, o zagueiro rubro-negro tocou a bola para trás e ela caiu redonda para Leonardo, jogador do Flu, atirar e faturar o segundo gol da equipe das Laranjeiras. O Fluminense, aos 42 minutos do primeiro tempo, saía para o intervalo com essa vantagem de 2-0, constituída pelos gols de Renato e Leonardo. A segunda etapa, entretanto, seria completamente diferente. Uma bomba de Branco aos 18 minutos do segundo tempo atiçou, acordou a galera rubro-negra. A bola explodiu no travessão e, na sequência do lance, após um cruzamento da direita, Djair matou mal no peito e Rodrigo Mendes pegou de primeira. Ele que havia entrado na segunda etapa, chutando, raspando a baliza do goleiro Wellerson. O gol do Flamengo surgiria num chute de Charles Guerreiro, que bateu em Márcio Costa e sobrou limpinho para Romário bater de esquerda, diminuindo o marcador. Primeiro gol de Romário contra a equipe do Fluminense no futebol do Rio de Janeiro. No lance, Sorley e Marquinhos acabaram expulsos após uma grande briga naquele tira-não tira a bola do fundo das redes. O Flamengo com pressa, o Fluminense sem nenhuma pressa. O árbitro Léo Feldman deu o cartão vermelho para os dois jogadores. Logo em seguida, o Flamengo, aos 32 minutos do segundo tempo, faria o segundo gol.
marcado por Fabinho, após uma bela jogada, vinda de um cruzamento de Rodrigo Mendes, em que ele limpou de Jair, um outro atleta do Fluminense caído e chutou de canhota no canto direito do goleiro Ellerson. 2-2. Logo em seguida, uma entrada criminosa de Lira em Fabinho e cartão vermelho para o atleta do Fluminense. Agora era Flamengo com 10 jogadores e Fluminense com 9. E o Flamengo ainda em busca de fazer o seu terceiro gol. Numa jogada individual de Rodrigo Mendes, o chute e o Ellerson mandou para escanteio com os pés. O Fluminense parecia morto, mas não. Numa jogada que começa com Márcio Costa, o toque para Ez e Ronald na lateral direita, ele toca para Ailton, que vai para a linha de fundo, corta 2 vezes Charles e chuta em direção à meta ou cruza. Não importa, o importa é que a bola bateu na barriga de Renato Gaúcho e foi morrer no fundo do gol. Eram 41 minutos do segundo tempo e o Fluminense punha a mão na taça. Dali por diante, muito sufoco, mas o apito final de Léo Feldman levou o Fluminense ao campeonato no ano do centenário do seu principal rival. Muito choro, muita festa e uma conquista merecida, com um time que jogou com alma, coração, raça e contou com a sorte que atravessa todos os jogos, atravessa todos os campeonatos e sorri para os campeões. Gostaram da história? Semana que vem temos mais. Afinal, isso é história. Ponto. Valeu, Sérgio. Aquele abraço para você. Semana que vem tem mais. Grande historiador, pesquisador, o nosso grande Sérgio Frias, com as histórias do futebol do Brasil, focando mais no Rio de Janeiro. Valeu, Sérgio. Um abraço. Olha só, o Palmeiras jogou ontem, ganhou, é o segundo colocado. Bota a galera na tela, Rogerinho, por favor. Eu só queria, vendo aqui a tabela, Palmeiras 20, Flamengo 27, Palmeiras 26, Botafogo e Bahia 24. Alguma surpresa para você, Jorge? Está tudo dentro do programado? Eu acredito que sim, está tudo dentro do programado. É um campeonato muito disputado nessa edição de 2024. A diferença é pequena, né? Ponto entre o primeiro e o segundo, 3 pontos entre o primeiro e o terceiro, quarto colocado. Está muito disputado, está tudo em aberto ainda. Esses primeiros 4 são, obviamente, as equipes que vão disputar. Agora, vamos ver quem tem mais fôlego, né? Aquela balela do Flamengo, né? Estamos desfalcados e tal. Não se realizou, né? O Flamengo conseguiu, com o elenco que tem, fazer bons jogos, conquistar pontos, e vai ter daqui a pouco um bom problema, que é o retorno dos uruguaios. São 4 jogadores, então qualquer treinador quer ter esse problema, e o Tite vai ter esse problema de escalar a melhor equipe. Eu acredito que depois da janela do mês de julho, sempre o campeonato tem uma modificada. Sempre acontece alguma coisa, sai muita gente, chega muita gente, os times estavam bem armados, nem sempre correspondem e vice-versa. Você pensa diferente? Eu acho que, por exemplo, o Corinthians é um time que está lá na zona do rebaixamento, perdeu ontem para o Palmeiras, está prometendo reforço. O Botafogo, que está lá em cima, alguns jogadores vão chegar. O Flamengo vai ter 4 reforços, que um já está chegando, que é o Pulgar. E dos 4, 2 vão entrar no time, lógico, o Scaeta e o De La Cruz. Os laterais não sei. E o Wesley cresceu muito nesses jogos. Agora, alguns times precisam se reforçar, mas o trabalho tem que ser mais do que reforço. Me refiro a Grêmio, a Fluminense, principalmente, e me preocupa o Fluminense, porque o Fluminense ainda não se movimentou no mercado e pode perder o colombiano. Então a coisa pode complicar. Lu, vamos focar ainda na parte de cima. Alguém surpreende? Tirando o Bahia, segundo o Mário, que não terá gás, os outros terão, o Flamengo, enfim. Como é que você vê, nesse momento, a parte de cima da tabela? Olha, eu até concordo com o Mário quando ele fala da questão do Bahia, que precisa se reforçar. Mas não acho que vá perder tanto fôlego assim e sair ali daquele bolo, não. É interessante, o Mário trouxe uma informação que é importante, porque desse quarteto aí que está do primeiro
ao quarto, né? Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Bahia, não tem nenhum gaúcho. E aí entra a questão do internacional. O Grêmio também tem 2 jogos a menos e com certeza, assim, isso também mexe na parte de baixo, porque essa pontuação o tiraria da zona de rebaixamento e colocaria o Vasco, por exemplo. Rapidinho, estamos em cima da hora do primeiro bloco, já estamos estourando o primeiro bloco. Na parte de baixo, Fluminense e Vasco. Meu querido Mário Silva, todo mundo no pique. Se livram ou não se livram? Ou é muito cedo para falar? É muito cedo, mas eu acho que o Fluminense já começa a acender as velhinhas porque a coisa está complicada. E você, São 6 pontos disputados, e muitos pontos disputados. Olha, a situação do Fluminense, Mazella, é muito complicada. Eu concordo com o Mário. Nem na história do Campeonato Brasileiro da Série A, quem está com 6 pontos nessa rodada fica. Mas o Fluminense já deu sinais que pode se recuperar. Em 2008 foi assim, né? Se salvou. Cuca era o treinador. 2009, né? Cuca era o treinador. Mas a situação é complicada. Eu acho que o Vasco não tem condição de se manter na primeira divisão. Lu, fecha esse bloco. Concordo plenamente com o Mário e com o Jorge também. Eu acho que a situação mais complicada é a do Fluminense. Anunciou ontem o Mano Menezes, mas a questão de reforços ainda complica. O Vasco vem se movimentando, vai confirmar o Felipe Coutinho como por empréstimo e também acho que nessa configuração, por enquanto, a situação mais preocupante é do Fluminense. Tá certo. Vamos dar uma paradinha no primeiro bloco do nosso Max Sport. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais nas nossas noites de terça-feira. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e a segunda parte do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo. Se você perdeu algum programa, vai no YouTube, procura Max Sport, TV Max, você tem todos os programas desde o número 1, há quase 7 anos atrás. É realmente muita coisa e fico muito feliz em dividir esse espaço terça-feira pela TV Max com todos vocês, essa resenha raiz da televisão brasileira. Bom, lembrando, antes de chamarmos a galera, que o apoio no programa sempre é de RenTV, comprar para quem aluga é muito melhor, e também daquele saco de lixo bacana que o dono de casa adora, o Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. Isso aí. Meu querido amigo Rogério Guimarães está mais encapotado do que frio, sei lá, de pinguim no Polo Norte, alguma coisa parecida aí, com esse frio que fez ontem, faz hoje, enfim, então um sucesso absoluto, sempre com a etiqueta das roupas do Rogério, gente, vocês não têm ideia, cara, foi a passagem, garota, hoje ele tá de bebum, o Jack London, hoje é o esquinho para esquentar. Aí é o seguinte, bom, vamos falar um pouquinho da saída do Gabigol, a possível saída do Gabigol do Flamengo. Já foi falado na abertura, mas acho que vale a pena discutir um pouquinho mais aqui no Max Sport. Lu, você acha uma boa, o cara abrir mão de 2.300.000, 2.350.000, que só você tem uma jogada muito interessante para fazer através do seu empresário, porque está no melhor time do Brasil, disputando tudo, e com salário que poucas pessoas na vida ou na terra proporcionalmente ganham. E o cara quer ir embora. Na verdade, eu acho que é mais uma jogada, né? Ele tá fora de mais um jogo do Flamengo, do jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro, até porque o próprio Marcos Braz, no domingo, diz que está aguardando uma proposta que ainda não veio. O Cruzeiro já disse que fechou, né? Até por conta dos reforços que veio fazendo. O Santos
fez uma proposta, e só que o Gabi não quer jogar a Série B. A grande questão do Gabi tem a ver com o julgamento lá no CAS. Há uma possibilidade, sim, real dele ser liberado, e nenhum time, eu acho, vai empatar um valor tão alto como esse, sem antes ter a certeza de que ele vai jogar. O Flamengo fez uma proposta a meu ver, bem razoável, aumentou em 50%, dando 1 ano de contrato. O Gabi, ao que apresenta, a maneira como se comporta, demonstra não ter um entorno assim que trabalhe uma melhor forma de comunicação. Enfim, o próprio empresário dele, né, foi à televisão, e aí me pareceu que aquilo dali também foi uma forma de pressionar o Flamengo. Mas eu acho que nesse caso o Gabigol tem mais a perder na saída do Flamengo, né, do que qualquer outra coisa. Então, grandes questionamentos ficam em torno dessa possível saída dele. Se ele sair, será que ele vai suportar a pressão? A questão da grana, ela fala. Quem hoje no Brasil pode sustentar esse valor de salário ao Gabigol? A Lu falou um negócio interessante, Mário, porque o Flamengo, ele não tá dando nada, não está entregando praticamente nada do Flamengo há um bom tempo. E o Flamengo tem um Pedro que é um baita centroavante, não é isso? Então, o cara oferece 2 milhões e 300 e tal. Será que é mau assessoramento ou é jogada? Porque ele não está entregando, ainda vai ter um aumento de 50%? Eu queria ter essa participação. O empresário só ganha dinheiro quando o jogador sai de um lado para o outro. Quando o jogador é vendido. Normalmente ele não tem salário. Mas às vezes eles recebem uma participação de 10% para gerenciar mensal. Eu acho que tem alguma coisinha assim, não posso afirmar, mas eu acho que tem alguma coisa. Onde é que você vai ganhar um aumento de 50%? Não existe. O problema é que existe um outro probleminha que está debaixo do tapete. E nós estamos em 2024. O Gabigol, ele foi convocado pelo Tite e ficou na reserva do Gabriel Jesus, num jogo em que o Gabriel Jesus jogou muito e fez 2 gols. Todos saíram do banco para cumprimentar e vibrar. O único que não saiu do banco naquela oportunidade foi o Gabigol. E alguém disse para alguém, esse alguém disse para mim, que ali alguém disse, e o técnico falou, não tem espírito de grupo, não joga com o grupo. Vai o Gabigol e se encontra com o Tite. De todos os treinadores que passaram a ter o Flamengo, ele informa ou não, o que menos utilizou ele até agora foi o Tite. Então isso tudo tem a ver também com o comando, na minha opinião. Ô Jorge, e aí, o que você, dentro do seu equilíbrio, o que você pode dizer, o que você pensa a respeito desse imbróglio envolvendo o Gabigol? Bom, a primeira questão, o Gabigol, ele já pode assinar um pré-contrato e pode sair inteiramente de graça do Flamengo. Essa é uma verdade. O Gabigol, ele é um ídolo do Flamengo, que é outra verdade. Só que o Flamengo sabe disso, tanto que ofereceu 50% de reajuste, o que é uma fortuna, como você mesmo, Mazella, citou. Mas o Gabriel, através do seu representante, não aceitou. Existe a possibilidade de ele pegar uma suspensão. Não acredito que ele seja absolvido. Ele vai pegar uma suspensão não tão grande, acho. Talvez 60 dias, 90 dias. Dá para resolver dentro desse período de 6 meses que ele tem até o final do contrato. A questão do Tite, quando o Tite chegou, que o Mário citou, o Tite botou ele para jogar. Algumas vezes. E ele não correspondeu. Por vários motivos. Vários motivos. Oi. Jorge, só um aporte aí, que é importante. E o Tite conduziu muito bem a situação em relação à camisa do Corinthians, quando ele usa, e colocou ele no momento em que ele não sofresse qualquer tipo de constrangimento dentro do próprio Maracanã. Coloca o Gabi naquele jogo contra o Vasco, né? E ele inclusive faz o gol.
Só que a questão é, o Gabi não está correspondendo. E não está mesmo, até mesmo em jogos que ele poderia render, e ainda mais ele não está correspondendo do ponto de vista esportivo. Então isso é um problema. Não, exatamente. Então, o negócio é esperar, né? Você acabou de confirmar o que eu estou falando, exatamente isso. E a questão do Tite, o Tite, eu acho assim, ele é um bom treinador, mas eu não entendo coisas que ele fala. Honestamente, tem horas que eu ouço e falo assim, eu não sou meio burrinho, não estou entendendo, pergunto a outras pessoas. O Tite não se faz entender em algumas situações, mas vamos aguardar, porque essas cenas dos próximos capítulos a gente vai ver daqui a pouco. É verdade. Daqui a pouco tem Brasil e Colômbia. Vamos falar no terceiro bloco sobre Brasil e Colômbia. Deixa eu dar uma entrada uma entrada com a chegada de Mano Menezes no Fluminense, anunciado ontem pela presidência do clube, tá? O Fluminense contratando o Mano. Aí eu vou dar a minha opinião, achando que do jeito que estava com o Diniz não estava legal. O Marcão não é o cara mais certo para colocar. Ele mesmo dizia que não queria ser treinador, estava ajudando. E o Mano Menezes, que é um cara cascudo, acabou aceitando, pela primeira vez vai trabalhar no Rio de Janeiro, para tirar o Fluminense do buraco. Ele mesmo não fez uns bons trabalhos ultimamente, o melhor trabalho, aliás, foi um dos últimos, no Internacional, com o Corinthians não foi bem, enfim. E ele tem influência de mudança, precisa de sacudir dela, e ele tem peito para isso. A vida é engraçada, né? Eu vou dar um depoimento meu, eu sempre achei ele um mala, um chato, mal educado, como treinador no banco adversário, ele querendo humilhar, querendo provocar, eu não suportava ele. Como amor e... Bota os quadros na tela, os três na tela, por favor, Rogerinho. Como amor e ódio, hein, Jorge, hein, Luciana e Mário? Como amor e ódio caminham juntos, eu odiava ele. Agora estou amando o Mano Menezes, cara, para ver se sai dessa confusão. Lu, como mas ele dirigiu o Flamengo. Romance é amor, que começa com você? Esse amor e ódio meu, e aí, como é que fica o torcedor do Fluminense? O que você acha que ele vai fazer lá? Olha, já treinou o Flamengo, é a primeira vez que ele viria para o Rio. Então, assim, essa já é a segunda passagem dele. Eu esqueci. Desculpe, eu esqueci. Eu acho que o Fluminense precisa realmente de uma sacudidela, não tem como. É preciso mudar, as contratações não foram boas, a meu ver. Eu acho que, mesmo para o estilo de jogo do Diniz, houve um erro ali, até mesmo por conta da idade. O Thiago Silva, que é um grande reforço, diante dessa bagunça, pode não render aquilo que poderia render. O Fluminense precisava, sim, para ontem, urgente, né? Um cara experiente, o Mano tem essa experiência. A grande questão é a seguinte, ele vem no momento em que o que ele tem de elenco é completamente contrário àquilo que ele costuma fazer, o que a gente já viu, e o Fluminense precisa dar uma resposta rápida. O Fluminense é um furdúncio, Luciano, o Fluminense é um furdúncio, o Fluminense, é um negócio horroroso. Vamos ver se ele consegue, ele já deu algumas declarações, ou pelo ontem, também falando que ele vai mudar algumas coisas, não quer o Marcelo na esquerda, enfim. O Mário, você acha que ele vai afastar os veteranos, ou alguns veteranos, pelo menos? Se ele afastar os veteranos, vai afastar meio time, né? Vai botar... Mas às vezes... vai encostar meio mundo. Não, com relação ao Marcelo, há muito tempo que o Marcelo me lembra o Júnior. Lembra o Júnior? Sim, o claro. Capacete, que virou meio campo. Por quê? Pela idade. O cara sai de um lado e vai para o outro. O Leandro era lateral, passou para quarto zagueiro. Então o Marcelo ali, o que acontece? Ali ele prende dois, ele e o cara que tem que ajudar ele. Então ele vai para o meio campo e resolve o problema. Mas tem lateral esquerdo para jogar? Aí não, esse é outro problema. Só se buscar no time do Júnior. Que o Diniz nunca deu moral para a galera de baixo. Nunca deu moral para a galera de baixo. Só botava a garotada no sufoco, só botava a garotada, né? O André entrou sem querer, o Martinelli um pouco, e depois tomara que ele encontre no elenco do Fluminense a garotada para ver misturar. Você vê, o Vasco botou dois garotos, o time começou pelo menos a correr. Dá uma equilibrada entre a experiência e a juventude. O Fluminense costuma revelar bons jogadores embaixo. Então eu acho que ele vai ter mão de obra para poder utilizar em cima.
Eu penso assim, Mário. Ele só Fala, não Jorge. ele não é milagreiro, ele não faz milagre, né? Não, Ele tem que ninguém saber está falando de o milagre, elenco estamos ter na falando mão. em saber aproveitar e conhecer o elenco Só que tem, só lembrando, isso. o Thiago, por exemplo, vai ter que jogar. Aí, se ele vai oxigenar o time, o Thiago não pode jogar, porque é um dos mais velhos. Não, Felipe Mário, Melo, você está indo para o outro lado, Mário. A questão dos mais velhos é condicionamento físico. O Zé Roberto era um cara que tinha muita idade e corria mais do que nós 4 juntos quando tínhamos 15 anos Mas de aí idade. é uma exceção. O Thiago, Marcelo, o Thiago Silva tem um bom preparo físico e mostrou, os outros não. Ganso, Marcelo, Renato Augusto. Aí sim, mas você botar o Thiago Santos nessa meiuca, acho que está errado. Então vamos aguardar. O tempo Vamos dirá. aguardar. Vamos aguardar. Tenho... Você está secando, Mário. Você quer que o Fluminense caia, Mário. Tenho certeza disso. Fala, Jorginho. Ô, Marcelo, eu não posso secar o time que tem 6 pontos, porque o Flamengo tem 27. Vou secar, vai demorar mais 8 rodadas para começar a secar. Tá legal. Então, fala, Jorge. Só um aspecto que eu queria enfatizar aqui. O Fernando Diniz, ele entrou para a galeria do Fluminense com a conquista da Libertadores da América, não resta dúvida. Estava num mau momento, precisava sair, mas eu lembro aqui também que ele perdeu alguns jogadores fundamentais. Ele perdeu o Nino, ele perdeu o André, e também na frente o próprio John Kennedy saiu. Ele perdeu o Arias, Jorge, também, para a seleção colombiana. Não, o Arias para a seleção colombiana, mas o John Kennedy ele perdeu num período por causa de indisciplina. Né? A despedida dele, do Fernando Diniz, foi uma coisa emocionante. Sim. Que foi feita. Peraí, posso falar? Eu estou dizendo, ele estava no momento de sair, mas ele tem um registro, um respeito muito grande por todo o elenco ali, mas era o momento de sair. Com relação à chegada do Mano Menezes, eu acho ele um cara que, para mim, ele tem problemas sérios ali de relacionamento com os jogadores. Ele, quando esteve no Flamengo, ele falou, eles não entenderam o que eu queria. Eles não entenderam. Ou seja, eu sou o máximo e o Flamengo, jogadores do Flamengo não são. Né? Agora, técnico tem que esperar, porque de repente vai lá, ele dá certo, aí eu sou o otário. Mas, na verdade, eu acho que talvez no momento seja importante, mas ele não se relaciona bem com os jogadores e tomara que dê certo. Eu estou torcendo para dar certo, mas ele é um mala, como você falou. É verdade, e tem 11 jogadores que já trabalharam com ele no atual elenco do Fluminense. Hoje, então, acho que dá para dar uma segurada. Inclusive, o próprio Thiago Silva, na seleção brasileira, quando esteve lá, trabalhou com ele. Bom, falando de Fluminense e Flamengo, vamos falar com Paulo César Oliveira, direto da Europa, nosso correspondente internacional. Paulinho, direto da capital da Europa, Bruxelas. Garoto, não é fraco não. Bruxelas, vamos em frente. Paulinho, aquele abraço, irmão. Tudo tranquilo, tudo calmo. Sinto que você está numa fase maravilhosa, hein? Está muito bem, numa fase assim incrível. Como também Portugal, quando não vai na bola, perdeu gol pra caramba e acabou classificando-se nos pênaltis e o goleiro pegando tudo. Como você tem um coração meio português também, como é que está vendo Portugal na Eurocopa? As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Mário Silva, ao Jorge Ramos, a Luciana e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Esporte. Nós, como sempre, diretamente de Bruxelas, a capital da Europa. E você dizia que eu estou bem, muito obrigado, Mazella, mas a seleção portuguesa está melhor ainda. Com a classificação de ontem, obtida duríssimas penas contra a seleção da Eslovênia. Todos já sabiam que seria um jogo muito complicado. Isso não havia qualquer dúvida. Afinal de contas, era uma excelente defesa comandada por um goleiro sensacional. Oblak, goleiro do Atlético de Madrid, é uma figura muito importante na seleção do seu país e ontem fez uma excelente partida. Mas também contou com um jogo muito menos conseguido de Cristiano Ronaldo, que ontem realmente fez as suas piores exibições pela seleção portuguesa. Inclusive, eu arrisco a dizer que caso Portugal tivesse sido eliminado, tendo Cristiano Ronaldo, inclusive durante o jogo, perdido uma grande penalidade, dificilmente o atacante continuaria na seleção portuguesa.
Mas quem estava ali para salvar tudo era o goleiro do Futebol Clube do Porto, Diego Costa. Excelente participação, salvador inclusive, no minuto final da prorrogação, quando frente a frente com o atacante esloveno conseguiu bloquear com o pé esquerdo, e depois uma magnífica participação nas penalidades máximas. Foram 3 defesas e pela primeira vez um goleiro na história dos campeonatos europeus conseguiu defender 3 pênaltis. Participação brilhante de Diogo, vitória de Portugal por 3-0 nas grandes penalidades, e o caminho agora feito para a França, para jogar contra a França, justamente que eliminou a Bélgica. Vitória no jogo de ontem pelo placar de 1-0, e para sexta-feira, 21 horas aqui na Europa, espera-se um grande jogo entre França e Portugal, reeditando a final do Campeonato Europeu que foi disputado na França. Valeu, Paulo. Segura aí. Deixa eu botar a Luciana na parada. Lu, querida, nossa Luciana Campos, grande jornalista, com a gente sempre abrilhantando o Max Sport com esse sorriso bonito aí. Não, bota só ela, Rogério. Você quer derrubar a gente, Rogério? Vai botar o Mário Silva, vai botar o Mazella, vai botar o Jorge Ramos, cada um mais feio que o outro, pô. Olha só, bota, deixa ela na tela, cara. Pelo amor de Deus, Rogério. O Dimolê não reclama, o Dimolê vai ficar felizinho da vida. Faça uma pergunta, por favor, para o nosso Paulo César Oliveira. Fala, PC, que bom falar com você. Eu espero que esteja tudo bem. O Mazella falou de Portugal, eu vou falar da França, que se classificou ali com um golzinho chorado, né? Como é que você vê aí esse jogo? Porque teremos Portugal e França, né, nas quartas de final da Eurocopa. Luciano, eu posso dizer que deu o que se esperava. A França é uma seleção realmente muito forte e ontem, contra a seleção da Bélgica, demonstrou seu potencial, imprensou praticamente durante todo o jogo a seleção belga em seu campo defensivo, não criou grandes oportunidades, é bem verdade, mas teve sempre o domínio de jogo. A seleção belga se limitou praticamente a ações ofensivas esporádicas com Kevin De Bruyne e também Doku e Lukaku. Mas Lukaku muito apagado no comando do ataque da seleção belga. A França controlou o jogo, conseguiu o gol no final da partida com um alto gol, um gol contra marcado por Vertonghen. E nesse caso se classificou para as quartas de final, onde vai enfrentar a seleção portuguesa no que se antevê um super jogo de futebol na próxima sexta-feira, 21 horas, aqui na Europa. Ou seja, a seleção cresce no momento preciso. A seleção francesa é realmente uma das características mais importantes e marcantes, é o crescimento nas fases decisivas, demonstrando toda a força da equipe e, claramente, uma equipe muito pragmática, comandada pelo técnico Didier Deschamps. Valeu, Paulinho. É duro, sair da Luciana vir para mim, realmente é complicado, mas vamos em frente. Olha só, Paulo, segura aí, daqui a pouco Jorge Ramos e Mário Silva falarão com você, direto de Bruxelas, na Bélgica, no terceiro bloco. Dando sequência nessa reta final do segundo bloco, nós teremos o primeiro jogo amanhã. Deixa eu ver aqui, que de cabeça já começa a falhar, a idade vem. Amanhã o primeiro jogo, olha aqui, bem velhinho. Quarta-feira, Cuiabá e Botafogo, 19 horas. O que você espera desse jogo, Jorge? O Botafogo precisando da vitória, acho que deixou escapar contra o Vasco, e para poder ficar naquela briga, já que está 3 pontos atrás do Flamengo. Olha, eu acho que é um jogo muito difícil, jogar com o Cuiabá. O Cuiabá vem tentando se reerguer, tem 12ª colocação, se não me falha a memória. Eu acho que o Botafogo precisa ainda, está se acertando, uma equipe que está se acertando, o sistema defensivo ainda carece de melhorar. O Arthur Jorge tem que trabalhar muito esse sistema. Alguns jogadores voltam para essa partida, e a expectativa da chegada desses novos jogadores, né, que são jogadores de muito peso. O Botafogo, nessas últimas contratações, são os maiores do futebol brasileiro. Com relação ao jogo passado, 1-1... Oi? Não, porque tem 2 rodadas para eles chegarem, se não me falha a memória, Jorge, não é isso? São 2 rodadas para poder estrear, chegar, tudo isso, né? Tem, só depois tem uma data. Tem uma data, isso aí. Agora, com relação ao jogo do Vasco, eu quero fazer aqui, eu conversei com alguns árbitros, ou comentaristas de arbitragem, Daniel Pomeroy. Aquela entrada que o Tietê sofreu do Hugo Moura,
É uma coisa assim que você não precisa nem entender de futebol. Era um cartão vermelho direto, sem consultar VAR nem nada. Não tomou nem amarelo e o VAR, eu ouvi a conversa, achou que foi normal, que aquilo foi exatamente normal. Primeiro ele foi na bola, ele não foi na bola, ele foi na perna do jogador do Botafogo, não quebrou, por sorte. Vamos falar de Botafogo e Cuiabá. Eu ainda acho que a janela do meio do ano pode modificar muita coisa, mas o que você espera? O Cuiabá tem vindo bem nos últimos jogos, hein? Pois é, e dentro de casa joga muito, né? O Dourado joga bastante, é um time forte. O Botafogo vem de uma vitória, depois um empate com o Vasco, e precisa dessa vitória até para se manter ali no bolo. Porque não se sabe se o Flamengo, né? Porque cada jogo do Flamengo é uma guerra, literalmente. Então, eu acredito também que o Botafogo tem chances para ganhar, tem mais time, mas vai ser um jogo duro, um jogo bastante duro, até porque o Cuiabá aí tem feito bons jogos nas últimas rodadas. Vamos dar paradinha então no segundo bloco do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, com apoio da RedeTV da Bye Bye Lixo. Já a reta final do nosso programa pela nossa querida TV Max. É a nossa resenha raiz da televisão brasileira. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e a reta final do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, conversando com vocês, com apoio da RedeTV, comprar para que aluga é muito melhor, e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. Né? Lembrando que se você perdeu algum programa, vai no YouTube, Max Sport, TV Max, e lá você encontra todos desde o número 1, quando nós gravávamos lá na ACM, no centro da cidade, do nosso querido Luiz Porto. Alô, Portinho, aquele abraço carinhoso para você, nosso Luiz Porto. É isso aí. Bom, antes de chamarmos o Paulo César Oliveira, eu queria... Falamos de Cuiabá e Botafogo. Estou aqui, olhando aqui. Amanhã teremos 8 da noite, Vasco e Fortaleza, e depois Atlético Mineiro e Flamengo. E tem um jogo do Brasil também. Quero dar uma passada. Bota na tela, galera. Passar para o jogo do Vasco e Fortaleza. O Fortaleza, Lu, sempre é um time chato, bem treinado, mesmo fora de casa. Às vezes ele se complica mais em casa do que fora. O que você espera do Vasco e Fortaleza amanhã? Mas o Fortaleza vem de 2 rodadas com vitórias, né? E vitórias imponentes. Venceu o Palmeiras por 3-0 lá na Fonte Nova. Venceu o Juventude por 2-1. Juventude que tinha vencido o Flamengo. E só que tem um retrospecto recente ruim contra o Vasco, né? Nos pênaltis, perdeu aí na Copa do Brasil e o Vasco seguiu e o Fortaleza ficou. Evidente que nessa situação em que se encontra o Vasco, e por esse retrospecto, o Fortaleza é sim favorito para o jogo, mas futebol tudo pode acontecer. E tem um trabalho aí já a longo prazo do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. É difícil para o Vasco ainda está se reorganizando. Tem aí uma baixa, tem um dos meninos aí, eu esqueci foi o nome, que se machucou, se lesionou. João Vitor. João Estrela. Vitor, exatamente, não vai jogar. Então, assim, tem problemas no meio do campo. O Verratti, que é o cara decisivo, foi dele o gol contra o Botafogo no último sábado, sofre com essas ligações, aliás, essa falta de ligação para o meio, para o ataque, mas é um confronto em que
o Fortaleza vem melhor, entra como favorito, eu acho. Você pensa assim, Mário, favorito? Olha, penso sim, e que o meu netinho não me escute, Matheus, nem nos veja, eu me preocupo com o Vasco também. Eu me preocupo com o Vasco, porque estou vendo aí uma ação entre amigos, eu não concordo nisso com o futebol. Eu acho um absurdo, pode ser o Pelé da vida. Eu vou pro Vasco, mas só vou te contratar fulano e beltrano. Isso aí é no tempo que amarrava cachorro com linguiça. E já vai longe. Então o negócio do Felipe Coutinho já começa errado. Já vai começar errado. Porque o cara vai dizer assim, o treinador, bom, se ele tem força para botar os dois no Vasco, eu tenho que botar eles para jogar. Certo? Não, e nem só então, realmente... Mário. Oi. Mário, outra questão, o Alex Teixeira já passou pelo Vasco e não rendeu o que se esperava dele. Já tem isso. É verdade. Com esses desfalques que você citou, o momento do Fortaleza, São Januário, que serve muito a favor ou contra, dependendo do andamento do jogo para o Vasco. A torcida se irrita com facilidade e também se transforma incentivando num 12º jogador rápido também. O que você pensa desse jogo amanhã em São Januário, 8 da noite? Olha, eu acho que é um jogo muito difícil, porque o Vojvoda, ele preparou muito bem a sua equipe. Jogando fora, ele não tem um retrospecto recente tão bom, mas eu vi melhoras no Vasco, sabia? Eu acho que o Vasco, ele deu uma cortada naquele momento que estava muito ruim, apesar de estar próximo da zona do rebaixamento. Uma derrota pode colocá-lo na zona do rebaixamento. Mas eu vou ser diferente do Mário e também da Luciana. Eu vou achar que o Vasco vai vencer essa partida. Eu acho que ele vai conseguir dar a volta por cima. Agora, concordo com tudo que o Mário falou. Não pode ficar refém do jogador. Inclusive, até agora ele não vem mais, ele vem por empréstimo. Mudou, inclusive, a forma dele vir. Mudou. Isso já é um jeito de se garantir por algum lado ali. Então, o Mário tem razão, a Luciana tem, mas eu vou ficar com essa questão do jogador. E outra coisa também, o Payet foi substituído e ficou numa bronca. Aquilo ali... É verdade, bem lembrado. Vai rolar alguma coisa lá dentro. Mas não sei. Vamos ver, vamos aguardar. Vamos aguardar. Mário, bota o PC Oliveira na linha aí, participa na tela, na linha, pendurado no papagaio. Faça a pergunta para ele. Meu caro PC, saudações tricolores. Olha, pelo voo do avião, não andar da carruagem, que é antigo, qual é o favoritaço para conquistar essa Eurocopa? Mário, um favoritíssimo não é muito fácil apontar, especialmente quando seleções de grande qualidade disputam um campeonato europeu como este caso de 2024 na Alemanha. Mas desde o começo da competição eu sempre frisei a qualidade inquestionável da seleção francesa e por aspectos muito importantes. É uma seleção que se renova, mas mantém a base. Uma seleção que há muitos anos tem o mesmo treinador, Didier Deschamps, e claramente faz realmente um jogo de muita força física, mesclado com técnica e sempre visando o ataque. Assim, a seleção francesa, por exemplo, na última segunda-feira, dominou totalmente a seleção da Bélgica e se classificou sem qualquer questionamento para as quartas de final, onde vai enfrentar Portugal em um super jogo que se antevê, que vai ser realmente essa partida. Mas dizer que a seleção francesa é favorita é esquecer-se também da seleção espanhola, que pode ser um adversário muito complicado. Aliás, esse duelo seria então o duelo marcado para as semifinais, Espanha e França. Em minha opinião, pode ser aí um grande super jogo que vai definir talvez o campeão do torneio. Se colocarmos em termos de favoritismo, essas duas seleções têm uma vantagem sobre a Alemanha, apesar de ser a anfitriã do torneio, e sobre Portugal, que andou oscilando e que teve muitas dificuldades no último jogo. Mas isso é futebol, a gente tem que ver na hora do jogo. Mas eu acho que a seleção francesa, apesar de tudo, e das 4 seleções citadas, faz um pouquinho a diferença
pela experiência, mas pela constância e especialmente pelo grande vigor físico e técnico do seu futebol. Paulinho, vamos ver, vamos aguardar. Agora, Jorge Ramos. Jorge Ramos vai falar com você. Fala, Jorginho. Muito bem, PC, prazer mais uma vez falar com você. Não vou tocar em Fluminense, porque o teu negócio é Eurocopa. E eu vou, então, saber do jogo da Alemanha e Espanha, que é um jogo que está sendo aí, sendo visto como talvez a final até da Eurocopa. O que você acha desse jogo? Quem é que passa? Jorge, com grande expectativa, aguardamos as quartas de final da Euro 2024. Já começam na próxima sexta-feira em regiões bem opostas na Alemanha, enquanto que no norte, na cidade de Hamburgo, às 21 horas, enfrentam-se França e Portugal. Bem ao sul, em Baden-Württemberg, na cidade de Stuttgart, vão jogar a Alemanha, dona da casa, contra a seleção da Espanha. Um super jogo em perspectiva, uma partida muito aguardada. E eu recordo que a seleção da Alemanha foi justamente eliminada na África do Sul em 2010 pela seleção espanhola, com um gol marcado por Carles Puyol. A seleção espanhola que depois viria a conquistar a Copa do Mundo pela primeira vez em sua história. Dessa vez tem uma seleção renovada, muito forte, com jogadores de 16, 19, 20 anos e que podem fazer a diferença num confronto direto contra os anfitriões, que são muito fortes, que se prepararam e muito para a competição, que até agora é um sucesso, quero em termos de participação do público e especialmente em jogos. Vamos ver o que vai acontecer. Sexta-feira será um dia muito especial para o futebol europeu. E uma grande expectativa para esse Espanha e Alemanha, que pode colocar a Espanha nas semifinais ou então colocar a Alemanha. Uma das duas equipes conseguirá a vaga para a tão sonhada semifinal deste Campeonato Europeu de 2024. Abraços a todos que acompanharam mais uma vez esse Max Sport aqui na TV Max. E a gente marca, como sempre, o encontro para a próxima semana, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Quem que passa? Vamos ver, Paulo, se você vai acertar ou não. Você viu a soberba de Jorge Ramos só porque o time dele está lá em cima? Tem nada não, deixa ele. O que é dele está guardado, deixa eu falar. Vambora. Olha aqui, ó. Vamos falar de seleção brasileira nessa reta final do Max Sport, daqui a pouquinho, Brasil e Colômbia. O Brasil fez um péssimo jogo contra a Costa Rica, lavou a égua contra o Paraguai. E o que você espera de Brasil e Colômbia? O Brasil, em segundo lugar, precisa da vitória para ficar em primeiro, hein, Jorge? Cara, eu espero um bom jogo. Eu acho que a Colômbia é uma equipe que está muito bem montada, é uma equipe que ataca. Isso é bom, eu gosto desse futebol. E a seleção brasileira, apesar de estar longe do coração do torcedor, ela fez essa partida boa. O Vini Júnior fez uma boa apresentação. Ele está peitando muito a arbitragem, muitas situações, está um pouco exagerado em algumas coisas. Ele deu uma declaração dizendo que ele joga isso que ele jogou na partida agora, na última partida diante do Paraguai. Achei um pouco acima do que eu gostaria de ouvir dele, mas gosto dele. Há uma campanha muito grande no Brasil para ser eleito o melhor do mundo. Eu acho que ele tem futebol para isso. E eu acredito que o Brasil possa vencer, mas não vai ser um jogo fácil, porque a seleção ainda não deu aquele entrosamento e está muito longe, ainda distante, Mazella, do coração do torcedor. E mais, a Copa América não pode ser só um treinamento. Ali está em jogo o Brasil, com tantos títulos conquistados, não pode se dar o luxo de fazer da Copa América um treinamento para a Copa do Mundo. O Brasil tem que chegar para ganhar a Copa América e ser campeão. Pelo menos é assim que eu aprendi. É assim que eu quero ver. Tá certo. Vou deixar o Mário para o final, porque a gente está uniformizado. Lu, essa seleção, mesmo com a vitória, não me convenceu. E eu vou dar um depoimento que muita gente não vai concordar. O Vini Júnior é um excelente jogador, mas eu acho que muita gente da imprensa também quer colocá-lo, na minha opinião, a minha opinião pessoal, não sou dono da verdade, acima do que eu acho que o futebol dele tem. É ótimo, maravilhoso, mas, na minha opinião... Enfim, fala, Lu. Eu discordo de você, porque eu acho que ele já provou que ele tem futebol. Ele foi um cara. Mas ninguém falou que ele não tem futebol. Ninguém falou. Eu falei apenas que, para mim, a avaliação,
Eu acho que ele é super valorizado. Na minha opinião, você pode pensar diferente, sem problema nenhum. Eu não acho que ele é supervalorizado porque, pelo que ele fez nas 2 últimas finais de Champions League, com os melhores do mundo. Então, ele simplesmente desequilibrou e ele deu o título ao Real Madrid. Dizer que ele é supervalorizado, eu acho que é um pouco demais. Eu acho que ele é cobrado demais, assim como foi. Eu acho que dá pra gente fazer uma comparativa com o que acontecia com o Messi na Argentina, né? Porque cobrava-se muito dele um rendimento na seleção argentina que ele tinha no Barcelona, que era o que estava acontecendo com o Vinícius Júnior. E num período em que o Jorge traz muito bem, né, que a Copa do Mundo, que a Copa América não deveria ser um laboratório. Fala, Mário, entra em campo e resolve. Desempata e desempata. Eu vou primeiro desempatar a favor da Luciana, apesar de achar que há uma carga muito grande em cima do jogador. Ele não tem obrigação nenhuma de ser o melhor do mundo, ele tem a obrigação de ser o melhor do time dele, ou jogar melhor para o time dele, no caso agora a seleção brasileira. Mas se você me perguntou, como perguntou o Jorge, como é que vai ser o jogo, com quem vai ganhar, é porque aí vem no bojo o seguinte: o Brasil tem que se conscientizar que já não é mais o melhor futebol do mundo. Ele é um dos melhores. Por quê? Antigamente, a gente costumava dizer o seguinte: de quanto vai ser contra a Colômbia? E agora não é assim. Tem jogador na Colômbia muito bom, como o Luiz, por exemplo, o Luiz que joga no Liverpool, com excelente centroavante, e outros jogadores. Vamos fazer os palpites para fechar o programa? Errou! Ninguém acertou! Ô Mário, você que anota, nós estamos acertando ou errando os palpites? More or less, mais ou menos. More or less. Então depois do more or less, olha aqui, ó. Começa com Cuiabá e Botafogo. Dom Jorge Ramos, please, give me your opinion. Bom, apesar do jogo muito difícil, eu acho que o Botafogo vence por 1-0 o gol do Bastos de cabeça. Pô, só dá ele agora também, só dá ele. Lu, fala você, eu não concordo em nada com você, Luciano, em nada. Como diria Blitz, do tricolor João do Mesquita, nada, batata frita. Fala, Lu. Eu acho que o Botafogo vence por 2-1. E você, Mário? Acompanhar o relator botafoguense. 1-0 Botafogo. O segundo jogo o jogo do Botafogo é em Cuiabá. Depois vem Vasco e Fortaleza em São Januário. Mário, esse local você conhece de cor e salteado. Você é a lenda viva da história do futebol do Brasil. Vasco e Fortaleza. Conheço até os subterrâneos. Você tem história, Mário. Você tem história. Tem, com certeza. Vou botar 1-1. 1-1. Jorge. Eu falei que eu estou com o sentimento que o Vasco vai vencer. 2-0 Vasco. Que beleza, hein? Luciana, e a sua brilhante opinião e palpitante? Eu acho que vai ser 2-1 Fortaleza. Tá certo, então. 9h30, o Flamengo joga em Belo Horizonte, na Arena do Galo, contra o Atlético Mineiro. Até a gente falou pouco do Flamengo hoje, mais do Gabigol, a gente focou do Flamengo mais no Gabigol, que é um assunto importante, mas eu começo com você, Lu. Atlético Mineiro e Flamengo, 9h30, lá nas Alterosas. Eu acho que vai ser 1-1. Jorge. Um jogo bem difícil, mas o Atlético não vive um grande momento. Acho que o Flamengo pode vencer essa partida. Eu diria 1-0 Flamengo, gol do Pedro. O Jorge está dando placar de quem está fazendo gol. Daqui a pouco eu falar gol aos 38 do segundo tempo. Eu ia falar 1-0 Flamengo. Ah, garoto. Bom, Mário, esse coração rubro-negro diz o quê, Mário? Olha, a exemplo daqueles mais velhos não lembrar. Exemplo do Otelo Caçador, o Flamengo nunca perdia no pênalti, lembra do Globo? Sim. Eu vou botar Flamengo 1-0 e vou repetir, vou botar até aqui uma aspa aqui. Gol do Pedro. O Pedro tá com moral, Pedro tá com moral, vamos ver. Eu e Mário de cabeça. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Eu anotei. Tá certo, tá bom então. Tá Pra bom. você. Agora, pro meu desespero,
quinta-feira, estreia de Mano Menezes, Maracanã. Que hora vai ser esse jogo, hein? 8 da noite. Eu vou narrar pelo canal do Ricardo Mazella Narrador. A rádio Roquete Pinto vai fazer com a equipe do Jorge Ramos e da Luciana. Então, e na quarta também. Em termos de rádio, a melhor transmissão sempre pela Roquete. E jogo Fluminense, vou puxar minha sardinha. Fica comigo no canal do Ricardo Mazella Narrador. Se você não puder entrar, fique na Roquete Pinto. Aí, TV aberta. Eu podia narrar também o jogo Fluminense na Roquete, Jorge. Pô, seria muito legal, cara. Seria muito bacana. Eu vou tirar a Roquete do ar, mas vai ser um sucesso. Eu começo com você, Jorge, então. Fluminense Internacional. Fluminense Internacional. Ai, que jogo difícil. O Fluminense vai quebrar essa sequência negativa, vai empatar em 1-1. Joga uma coisa, não pode perder. Fala, Mário. Mas depois você não me paga o salário, eu vou fazer o seguinte. Eu vou repetir o que o Borges está falando na gente. Você falou, o Jorge falou 1-1. Você falou no Borges, Jorge, porque está na hora do remédio. Está na hora do remédio do Borges. Por isso que ele falou, está na hora do remédio. Está na hora do remedinho do Borges. Olha aqui, ó. Grande Carlos Borges. Semana que vem ele vai estar com a gente aqui. Ô, Mário, você podia ser o responsável pelos palpites e dizer se a gente está acertando ou errando, que você é o único cara que anota. O público fala, vocês erram tudo. Você podia controlar. Seu controlador de palpite. Se eu não tiver na quarta-feira, se eu não tiver na segunda que vem, eu passo para você dá. Tá bom, então. Eu informo. Perfeito. Lu, feche o programa. Por favor, olhe o coração do tricolor. Pelo amor de Deus, Luciana. Eu acho que vai ser um empate também. Eu acho que vai ser 1-1. Menos mal. Não vai ter palpite no Brasil, não? Daqui a pouco pode fazer. Então, fala você. Começa você. Brasil 1-0. Gol de Rodrigo. Você, Lu. 2-0. Para Colômbia ou para o Brasil? Brasil. Jorge. Cara, difícil esse jogo, mas o jogo vai ser empate, 2-2. Tá certo, então. Jorge, um beijo. Lu, um beijo. Mário, um beijo para você que nos acompanhou até agora e nos acompanha todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite. Agradecer ao Rogério Guimarães, ao nosso querido Matheus Pompeu e só vocês, que a cada dia, a cada programa, sempre aumentando a companhia com a gente. 8 da noite, repeteco meia-noite, aqui pela nossa TV Max. Encontro marcado semana que vem e vamos ver se os palpites ficaram certos ou errados. Vamos ver. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com